Esse problema pede para você calcular o valor de x nessa expressão aqui. O enunciado é simples, não tem muito o que interpretar, é basicamente resolver essa questão. O que a gente faz quando a gente quer resolver calcular o valor de x em alguma expressão? Primeira coisa é isolar o x, não é? E aqui a gente repara o seguinte: a gente tem um monte de x aqui nessa expressão. Mas todos eles estão somando aqui, todos eles estão do mesmo lado, certo? Então é mais ou menos simples a gente conseguir isolar o x aqui. Então vamos ver como é que a gente faz. Bom, naturalmente, por exemplo, essa fraçãozinha aqui. X sobre 3 é igual a x vezes 1/3. Né? Então, na verdade, esse x aqui ele é como se fosse um número que está multiplicando todas essas frações aqui. Então a gente pode colocar o x em evidência, fazer aquele processo inverso da distributiva. Mais 1 sobre 35, mais 1 sobre 63, mais 1 sobre 99, mais 1 sobre 43, 143. É igual a 18. Tá, então agora a gente pode somar isso daqui tudo. Só que aí a gente tem um problema. Para a gente somar, cada vez que a gente vai somando uma fração, os denominadores eles tendem a aumentar. Né? Nem sempre eles vão aumentar, às vezes a gente vai conseguir cancelar. Mas, por exemplo, quando a gente tem aqui essa conta, vou até desenhar aqui embaixo, que isso aqui vai servir de referência para a gente. 1 sobre A mais 1 sobre B. Se a gente sabe os valores de A e B, a gente calcula MMC. Mas se a gente não sabe os valores de A e B, como é que a gente faz essa soma? A gente usa o produto dos dois, que a gente garante que o produto é um múltiplo comum dos dois. Tá, então, por exemplo, 1/3 mais 1/15. No caso aqui, a gente consegue fazer com um MMC menor, né? A gente consegue transformar esse 1/3 em 5/15. E aí fazer a soma, né? Isso aqui é igual a 6/15. E aí a gente simplifica, isso aqui é igual a 2/5. Tá, então vamos ver se a gente consegue fazer essa conta. Assim, dá para fazer essa conta, tá? Se caísse numa questão, a gente conseguiria resolver. Mas a graça é a gente conseguir fazer isso daqui com algum macete, alguma estratégia. Pode ser que quando a gente chega nesses números grandes aqui, 99, 143, esses denominadores aqui vão ficando muito grandes, que a gente vai tendo que calcular MMC com números maiores. Então, é, todo matemático é preguiçoso, né? Então a gente quer arrumar um jeito de fazer essa conta de uma forma mais fácil. Então, vamos reparar uma coisa. Esse denominador aqui, a gente viu que a gente conseguia fazer. Isso aqui é 3 vezes 5. Tanto que a gente conseguiu fazer essa soma primeiro. Esse denominador aqui é 5 vezes 7. Isso é uma coisa sempre útil da gente fazer, né? A gente colocar o denominador usando fatores primos. Isso vai ficar mais fácil da gente calcular os MM6 e saber qual vai ser a forma melhor da gente resolver isso daqui. Então, em vez de 35, eu vou escrever 5 vezes 7. 63 é 7 vezes 9. 99 é 3 vezes 3 vezes 11. Mas eu vou colocar 9 vezes 11. Por que eu coloquei 9 vezes 11? Porque olha só, 3 vezes 5, 5 vezes 7, 7 vezes 9, 9 vezes 11. Tem um padrão aqui, né? Tem uma sequência. O 143, se a gente seguir o mesmo padrão, a gente deveria cair no 11 vezes 13, que é exatamente igual ao 143. Então, com certeza tem alguma coisa aí, tem algum macete aqui para a gente conseguir fazer essa conta de uma forma mais fácil.
É, bom, para seguir o mesmo padrão, em vez de 3 aqui, eu vou colocar 1 vezes 3. Então, vocês reparem o seguinte, esses denominadores aqui, eles são sempre um número vezes esse mesmo número mais 2. 3 mais 2 é 5, 5 mais 2 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 mais 2 é 11, 11 mais 2 é 13. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar uma forma de repente, da gente quebrar isso daqui em frações com denominadores menores. Por exemplo, a gente fazer o processo inverso daqui. Já que a gente tem um produto de dois números no denominador, a gente tentar quebrar isso daqui com, como uma soma de frações. Então, a primeira coisa que eu pensei nesse problema foi a seguinte: a gente colocar a nossa fração, todas as nossas frações, elas estão nesse formato aqui. 1 dividido por A vezes A mais 2. Nesse caso daqui, a gente tem o caso onde A é igual a 1. Né? Se A é igual a 1, isso daqui vai ser igual a 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 mais 2, que é igual a 1 terço. Essa daqui é exatamente o mesmo caso, só que com A igual a 2. Opa, desculpa. A igual a 3. Com A igual a 3, aqui vai ser 3 vezes 3 mais 2, que é igual a 1 sobre 15, que é a fração que a gente quer. Tá? E aqui, essa daqui vai ser igual a A igual a 5. Então, todas elas estão nesse mesmo formato daqui, com diferentes valores para A. Então, aqui tem uma vantagem da gente usar uma letrinha, em vez de usar números. Se a gente descobre uma regra boa para usar para fazer essa soma, a gente consegue replicar ela em todas essas frações aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer primeiro alguma coisa tipo essa decomposição aqui. Digamos que isso daqui fosse igual a... Aliás, isso igual não. Vamos explorar primeiro. O que aconteceria se eu tivesse 1 sobre A mais 1 sobre A mais 2? Isso daqui é igual a quanto? Isso daqui é igual a alguma coisa dividido por A vezes A mais... Vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Só para ficar muito mais claro aqui para quem ainda está começando a ver esse tipo de coisa. Vamos colocar esse A mais 2 entre parênteses primeiro. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por A mais 2 e eu vou multiplicar aqui por A mais 2. E aqui eu vou multiplicar por A em cima e por A embaixo. Nas frações a gente pode fazer isso, né? A gente sempre pode multiplicar pelo mesmo número no numerador e no denominador. Reparem que agora as duas frações ficaram com o mesmo denominador. Então essa soma daqui vai dar alguma coisa sobre A que multiplica A mais 2. E em cima nós vamos ter o quê? 1 vezes A mais 2 é igual a A mais 2. 1 vezes A é igual a A. Então essa soma vai ser igual a isso daqui. Só que esse numerador aqui, o número A apareceu aqui, né, no numerador. A gente pode fazer alguma coisa para tentar desaparecer com esse A. A gente pode experimentar, a gente está só experimentando aqui, tá? A gente queria ver quanto é que dava 1 sobre A mais 1 sobre A mais 2. Eu vou até apagar aqui para ficar um pouquinho mais... Isso daqui foi só para auxiliar a gente a fazer essa soma aqui, tá? Na verdade, a gente não precisa escrever isso daqui. A gente pode escrever isso aqui direto. Como eu quero simplificar essa fração, e reparem o seguinte, aqui em cima dessas frações a gente só tem números, né? A gente tem número 1. Então eu vou fazer, só de olhar isso daqui, eu já vi algo que a gente pode fazer. A gente pode tentar fazer uma conta de menos aqui, em vez de fazer uma conta de mais.
que acontece? Quando a gente resolve na fração, vai acontecer isso aqui. E aí, esse A vai cortar com esse A daqui. A com menos A. Então, isso daqui vai ser igual a 2 sobre A vezes A mais 2. Vou até colocar ele mais pertinho aqui. Vou até apagar aqui, que fica bem fácil da gente ver. A gente descobriu uma coisa que pode ser muito interessante para a gente resolver esse problema. 2 sobre A vezes A mais 2. Só que aqui a gente tem 1, a gente não tem o 2 aqui. Se a gente conseguisse fazer com que esse 1, por exemplo, virasse um 2, ou esse 1 virasse um 2, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente pegasse esse 1 aqui e fizesse ele virar um 2. A gente teria A gente poderia usar essa fórmula aqui, que a gente acabou de descobrir, diretamente. A gente poderia falar que 1 sobre 5 vezes 7. Opa, 1 não, 2. 2 vezes 5 vezes 7, que é exatamente isso aqui, onde, no caso, o A é igual a 5. Isso aqui é igual a 1 sobre 5 menos 1 sobre 7. Só estou pegando isso daqui que a gente descobriu e colocando A igual a 5 aqui. A gente obtém exatamente isso aqui. Por isso que agora a gente vai tentar fazer alguma coisa para transformar esses números 1 em números 2. Esse é o tipo de coisa que dá para a gente fazer com a álgebra. A gente pode ir experimentando coisas, tentando modificar as expressões para ver se tem alguma forma mais simples da gente fazer. E nesse caso aqui tem. Como que a gente faz isso? A gente faz o seguinte: a gente pega o x aqui fora, multiplica, a gente coloca 2x sobre 2. E aí a gente faz o seguinte. Aliás, vamos escrever isso aqui um pouquinho diferente. A gente divide esse x por 2 e a gente multiplica aqui por 2. E aí vamos pegar esse... Opa, saiu um pouquinho da tela, né? E agora eu vou pegar esse 2 aqui e usar a propriedade distributiva da multiplicação. Eu vou distribuir ele para todo mundo aqui dentro. E aí vai ficar como? Esse 2 ele deixa de aparecer aqui e ele vai ser distribuído para todo mundo aqui dentro, usando a propriedade distributiva da multiplicação, ou chuveirinho, para quem gosta de falar o chuveirinho, né? Que parece um chuveirinho aqui. Então pronto, agora é o seguinte, eu vou usar isso daqui que a gente descobriu e substituir cada uma dessas frações aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem x sobre 2 vezes 2 sobre 1 vezes 3 é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 3. Basta a gente pegar essa fórmula aqui e fazer A igual a 1. A gente vai chegar exatamente aqui. 2 sobre 1 vezes 3 é igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 3. Exatamente isso aqui. Eu só peguei esta fração aqui, substituí o A igual a 1 e encontrei esse valor aqui, que é exatamente o mesmo valor. Se você fizer a conta aqui das frações, você vai ver que vai dar o mesmo valor. Esta segunda aqui, quanto é que vai dar? 2 sobre 3 vezes 5 vai dar 1 sobre 3 menos 1 sobre 5. E agora aqui a gente já está vendo o que vai acontecer aqui com essa brincadeira. Esse menos 1/3 ele vai cancelar com esse mais 1/3. E isso vai acontecer em cadeia aqui para todos esses números, já que esses números todos aqui embaixo estão em sequência. Então vamos lá, vamos pegar esse daqui. 2 sobre 5 vezes 7 é igual a 1 quinto menos 1 sobre 7.
2 sobre 7 vezes 9 é igual a 1 sétimo menos 1 sobre 9. Esse aqui agora, mais 1 sobre 9 menos 1 sobre 11, mais 1 sobre 11 menos 1 sobre 13. Tudo isso é igual a 18. E aí, ó, cancela, 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 cancela quase tudo. Então, essa formulinha daqui ajudou bastante a gente. Vamos só apagar ela agora para a gente ter espaço aqui para terminar de resolver. Agora ficou muito fácil. Agora acabamos com esses números grandes aí nos denominadores, acabamos com essa soma grande. Sobrou o que aqui? Vamos só repetir aqui. X sobre 2 vezes 1 sobre 1 menos 1 sobre 13. Vamos já colocar aqui 13 sobre 13. 1 sobre 1 é igual a 13 sobre 13, né? Aí isso aqui é igual a 18. Quanto é que vai dar isso aqui? X sobre 2. 13 menos 1 vai dar 12. Isso aqui vai dar uma fração, né? Vai dar 12 divididos por 13. Tudo isso é igual a 18. Tá certo isso aqui? Acho que tá, né? Esse 2 a gente corta aqui. Aqui fica um 6. X é igual a esse 6 aqui, esse 13 aqui a gente vai passar para o outro lado aqui em cima e esse 6 a gente vai passar aqui embaixo. X é igual a 13 vezes 18 divididos por 6. Cortamos o 6 aqui com 3. 13 vezes 3 igual a 39. Então, resposta, x é igual a 39. Um pouquinho de álgebra, conseguimos simplificar bastante as continhas aqui. Não tivemos que correr o risco de errar a conta fazendo contas muito grandes.